Fala galera, bem-vindos ao quarto episódio do Jornada nas Escritas. Hoje eu vou falar um pouco sobre o argumento e a ambientação do meu livro. Mas antes eu queria agradecer a vocês pelo feedback que vocês me deram no nome e na sinopse do livro. Eu provavelmente devo fazer modificações em ambos até o final do projeto, mas mesmo assim já me serviu de base, né, de várias reflexões que surgiram justamente das coisas que vocês me disseram, do feedback que vocês me disseram. Então a todo mundo que me deu feedback, um joinha pra vocês. Então vamos ao vídeo. Pois é, esses dois pontos que eu vou apresentar pra vocês talvez tenham sido a base dessa história, a base do que me levou a construir essa narrativa. O meu argumento e a minha ambientação. O meu argumento ele meio que se divide em duas partes. Uma é um conceito chamado milenarismo, do qual na realidade eu nem tinha consciência dele quando eu comecei a escrever, e o outro é um conceito que eu não sei muito bem onde eu ouvi, mas era um questionamento que dizia mais ou menos assim: e se o apocalipse aconteceu há muito tempo atrás? E se o apocalipse já aconteceu e nós somos os que ficamos? O milenarismo é esse meio que medo que existe no fim, na virada de milênio, que as pessoas têm de que o mundo vai acabar. Isso aconteceu, era um medo presente durante a Idade Média, por volta do fim do século X, né? Era um medo que estava ali correndo, principalmente voltado a uma corrente bem cristã, né? Acreditando que o apocalipse se aproximava. E a gente também vivenciou isso recentemente, né? Quem já tem uma certa idade se lembra que no ano de 99 ficou um certo caos social, né? Por causa dessa virada do milênio, que as pessoas achavam que o mundo ia acabar. Obviamente, muito mais de maneira piadista, né? Muito mais brincando do que de verdade, mas existiam até seitas e cultos que, por exemplo, cometeram suicídios coletivos nessa época. Então, existe um pouco esse temor. Na realidade, ele não só está localizado em viradas de milênio, né? Em viradas de século, às vezes em alguns pontos de transformação social, ou grande caos social, esse pensamento começa a ganhar espaço, começa a ganhar voz dentro da sociedade. Então eu juntei essas duas coisas, né? Se o apocalipse já tivesse acontecido e esse medo, e aí o ano de 1999 veio à minha cabeça, né? Então eu tentei pensar, e se o apocalipse aconteceu no século X, né? Meio que esse é o mote, como eu até falei pra vocês, desse medo do apocalipse, dessa tensão. Meio que é o argumento que me fez pensar na história. Um outro ponto foi a ambientação. Depois que eu escolhi esse argumento, depois que esse argumento se formou na minha cabeça, eu tentei pensar no local onde ambientar. De certa forma, na minha escrita, eu tento aproximar ela de uma origem brasileira, sei lá, o mais próximo de alguma coisa que seja conectada ao Brasil. E por isso eu quis que a história fosse ambientada em Portugal. Porque, querendo ou não, é uma das nossas heranças culturais, né? Portugal é o país que colonizou o Brasil, então eu escolhi que a história se passasse lá. Além disso, Portugal e a região ibérica inteira, ela tem uma característica singular, por ela ser muito próxima da África e do Oriente Médio, existiram conflitos, né? A região ibérica passou muitos anos ocupada pelos povos árabes, né? E por volta dessa mesma época, no século X, foi que houve a Reconquista, no qual eles conseguiram retomar essas áreas do controle dos povos árabes. Então eu escolhi a Portugal como local para ambientar, e mais do que isso, uma peça fundamental para a minha história, para que meio que o argumento que eu quero trabalhar funcione de maneira melhor, era uma região isolada. Então, a história vai se passar num feudo, na região do Porto, que é a região do norte da Europa, e num feudo que vai ficar numa região costeira, né, próximo ao mar, as costas do feudo dá para o mar, e ele só tem um ponto de acesso, tem uma murada, e é murada, obviamente, né, quando eu falo do feudo eu falo da cidade principal, onde mora o Lorde, e essa cidade só tem uma frente, né, então ela é protegida naturalmente, só que nas circunstâncias da minha história vai causar um isolamento, então ele só tem uma entrada, né, só pode ser atacado por um ponto, mas eles também só podem sair por esse ponto, né? E quais as consequências que vão acontecer dessas pessoas ficarem presas ali naquele lugar, né? E essa é uma noção fortíssima que eu quero trabalhar na história, que é a questão do isolamento. Aquilo que um dia foi a grande proteção dessa fortaleza, que fez ela ser grandiosa, vai se tornar
uma coisa contra ela, vai isolar as pessoas e vai prender elas naquele espaço e vai confiná-las. E a história será meio que ambientada dentro desse espaço, né? Esse espaço desse feudo isolado do mundo. Bem, esse vídeo foi mais para começar a dar detalhes sobre a obra, detalhes a mais para vocês entenderem esse meu processo de criação. Hoje sai a 6ª aula do curso do Fábio e ela é sobre outline, né, que é sobre a montagem realmente da história. Então eu provavelmente vou começar a escrever materialmente o livro. Se vocês gostaram do vídeo, deixe o like, se inscreve no canal para acompanhar a minha jornada. Eu acredito que nos próximos dias eu devo postar vídeos sobre os meus personagens principais, os meus personagens secundários e o próprio desenvolvimento desse outline do livro. Valeu e até a próxima.